Olá, meu nome é Rodrigo Guindalini, sou médico oncologista especializado em oncogenética. Nós hoje no simpósio de tumores femininos aqui do Grupo CAN em Salvador tivemos a oportunidade de discutir sobre a visão do oncogeneticista sobre a mastectomia contralateral. E eu acho que realmente esse especialista neste cenário pode trazer informações importantes para esta tomada de decisão. Comentamos muito que é extremamente relevante a gente tentar fazer uma estratificação genética dessas pacientes. Hoje em dia nós temos à disposição estudos como, por exemplo, painéis multigênicos que podem definir se aquela paciente que está na sua frente que tem um tumor em uma mama, ela tem uma predisposição hereditária a desenvolver outros tumores. E a gente sabe que existem 3 grupos de pacientes. Aquelas pacientes que você faz a estratificação genética e ela pode estar dentro do grupo de pacientes que têm mutação em genes de alta penetrância. Dentre os genes de alta penetrância mais relevantes, nós conhecemos o BRCA1, o BRCA2, o PALB2 e o TP53. Existem outros, mas esses são os principais que a gente tem que se preocupar. Se essas pacientes estão dentro deste grupo de alto risco genômico, essa sim tem um alto risco de desenvolvimento de mama contralateral. E nessas pacientes, a discussão de mastectomia contralateral deve ser colocada e nós devemos estimular a paciente caso ela queira fazer esse tipo de procedimento, sempre colocando os prós e os contras desse tipo de tratamento. Temos também a possibilidade, com o teste genético, de identificar pacientes com mutações em genes de moderada penetrância. E o que são genes de moderada penetrância? São genes que aumentam de 2 a 5 vezes o risco de desenvolvimento de câncer. Para esse subgrupo específico, ainda a gente não tem tantas informações sobre o aumento de risco da ocorrência de câncer de mama contralateral. A gente sabe que elas têm em torno de 20, 40% de desenvolver câncer em uma mama durante a vida, mas depois que elas desenvolvem um tumor, para outra mama a gente não conhece muito ainda quanto que é esse risco. Então, para essas pacientes, a gente não deve oferecer para todas elas a adenomastectomia contralateral, mas nós devemos ponderar para aquelas pacientes que têm uma história familiar muito relevante. Essas pacientes, sim, a gente sabe por algumas séries que tem uma chance maior de desenvolver câncer e essas pacientes talvez sejam as pacientes que devam ser consideradas para realizar a cirurgia na mama contralateral. E existem aquelas pacientes que têm um alto risco familiar, ou seja, que tem muito histórico na família de câncer de mama, porém essas pacientes vêm com teste genético negativo. Essas pacientes, a adenomastectomia contralateral, ela não é o padrão, mas ela deve ser discutida caso a caso, levando em consideração uma série de fatores, certo? E é importante que você discuta com ela quais são os prós, que sem dúvida você tem um melhor resultado da parte de estética, você pode ter uma simetrização melhor das mamas, mas é importante também discutir os contras, porque a gente não tem certeza se o benefício para essas pacientes vale o risco de elas terem alguma complicação do procedimento. Para essas pacientes, realmente, só casos extremamente selecionados e muito bem discutidos que devem ser submetidas à mastectomia contralateral.